Olá, meus amigos, eu sou o André. Sejam muito bem-vindos a mais um Revicast, o seu podcast semanal que aborda todos os temas da indústria da construção. Nosso podcast é transmitido em todas as plataformas de streaming e em nosso canal do YouTube. Por isso é fundamental o apoio de vocês para que esse projeto cresça cada vez mais. Então é importante que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e marque o sininho de notificações para que vocês recebam todos os nossos episódios, todos os nossos lançamentos. Porque o nosso objetivo é sempre trazer e abordar os principais temas da indústria da construção e trazer como convidado as principais referências do mercado. E hoje é com muito prazer que a gente tem a participação do Roberto Viana. Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo. Né? Tudo jóia? Tranquilo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. O Roberto ele é engenheiro civil, professor universitário, diretor da FAGE, que é a Federação das Associações de Jovens Empreendedores e Empresários do Estado de Goiás. Ele é ex-coordenador de engenharia e atualmente é consultor acadêmico. Então ele é uma das principais referências desse mercado acadêmico, mercado educacional, né? Tem feito um trabalho muito bacana aí em todas as faculdades, tanto no nosso estado quanto em todo o nível nacional. Ele tem acompanhado, tem feito uma série de estudos e de pesquisas sobre esse mercado educacional da área da engenharia e arquitetura. Então é com muito prazer, Roberto, que a gente tem a sua participação aqui hoje. Muito obrigado, André. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Já faz um tempo que eu acompanho aí o movimento da revista e agora do podcast do canal do YouTube. Então, assim, parabéns para vocês, parabéns para toda a equipe, tá? Sensacional. Não, obrigado. A gente agradece muito o seu apoio, Roberto. Obrigado por estar aqui debatendo, para a gente poder ter esse papo descontraído, mas esse papo falando sobre as questões educacionais, sobre esse novo mercado, né? Que esse problema, essa crise mundial está passando, então isso está criando uma nova demanda, né, nesse mercado. E para a gente começar, vamos começar desde o início, né? Vamos falar sobre a sua trajetória acadêmica. Como que começou aí, Roberto? Bom, é engraçado porque as pessoas acham que as trajetórias das pessoas na maioria das vezes são sempre carregadas de sempre sucessos, né? Claro. E a grande verdade é que existem uma série de fracassos no meio desses sucessos, só que com o tempo eles acabam ficando aí um pouco esquecidos. Então, assim, realmente gostaria de enfatizar alguns fracassos e dificuldades que eu passei, exatamente para que as pessoas entendam que as conquistas e os movimentos, tudo nasce a partir de uma dificuldade, de dores, assim como essa dor que a gente tem sentido agora em função da pandemia. Então, por exemplo, antes mesmo de entrar na instituição de ensino, né, no caso eu fiz engenharia civil na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na PUC Goiás. Como é uma instituição privada, na época era uma realidade muito distante da minha. Eu vim de escola pública do interior, não tinha condições de arcar com a faculdade, o financiamento com a ideia da criação de uma dívida era uma dificuldade, porque a gente tinha uma insegurança de assumir aquela dívida, aquela despesa, e não era tão fácil assim também, né? O FIES ele teve alguns ajustes em 2010 que facilitou essas mudanças relacionadas à contratação desse benefício, né? Antes disso ele tinha uma taxa anual de 10% e quando foi na época de 2010 passou a 3,4% ao ano, então foi um diferencial enorme. Né? Eu entrei na instituição em 2011, mas como que foi antes disso? Como eu estudava em escola pública, a minha intenção era prestar um vestibular para passar na UFG. Quebrei a cara, né? Quebrei a cara, assim como a grande maioria das pessoas que tentam vestibulares em instituições de peso, assim como a PUC e a UFG. Tentei na UFG ali na virada de 2010 para 2011, não consegui passar, passei na primeira fase, não consegui passar na segunda fase em engenharia civil na UFG. Fracassos. Qual era o problema disso? Na época da escola eu tinha um certo destaque. Então, por exemplo, eu tinha ali na sexta série, eu tirei uma nota na Olimpíada Brasileira de Matemática que depois eu recebi uma menção honrosa do Ministério da Educação e da Ciência, né? Então, assim, o peso do fracasso era muito grande para quem, de uma certa forma, já se destacava. Então, as pessoas esperavam que você conseguisse passar, né? As pessoas esperam muito, né, de você, entendeu? Claro. Então, quando eu não consegui, foi uma grande dificuldade. Fiquei 6 meses parado, fiz o Enem. Em 2011, não fiz o Enem de 2010, perdi na época, né? E aí foi um processo difícil. Então, quando eu entrei na instituição no meio do ano na PUC,
as coisas deram muito certo, fui morar na casa de parentes, tive ali uma série de fatores que contribuíram para que aquilo fosse possível. Né? Fiz o Enem, consegui o ProUni, meu pai é funcionário público, perdi o ProUni por causa da questão relacionada ao salário bruto, eles olham o salário bruto e não líquido, perdi o ProUni, fiz o FIES de novo, fiz o Enem de novo, consegui o ProUni de novo e aí mantive o ProUni até o final do curso, mas isso aí já era o quarto, quinto período. Então esse processo foi longo. Quando eu não consegui o ProUni, eu fui para o FIES. Até hoje eu pago, inclusive, uma parcela do FIES, que está para vencer já no próximo ano. Ou seja, é sempre muito difícil, sabe, André? Certo. E é sobre assim, um dos focos que eu gostaria de trazer hoje. Claro. A dificuldade natural de conseguir as coisas, sabe? Claro. Não, e é fundamental esse debate. Até assim, foi muito bom você tocar nesse quesito, porque se os nossos telespectadores são compostos, além de profissionais já inseridos no mercado, mas também aquele profissional que está em processo de graduação, né? E infelizmente às vezes a gente vive hoje num mundo que eu brinco que é um mundo virtual, o mundo do Instagram, né? Que a gente vê ali os perfeito. perfis, é tudo perfeito, é tudo interessante, todo mundo tem sucesso, ninguém tem infelicidades, é só coisas boas que postam lá, e a gente sabe que a vida real é totalmente diferente disso, né? E a gente costuma reclamar muito dos problemas, porém os problemas são para nos engrandecer. Eu garanto aí que vários percalços que você passou no período da sua graduação fizeram você se tornar mais forte, né? Enfrentar os problemas que você tem atualmente enquanto profissional, né? Sim, na época, quando eu entrei na instituição, aquela dificuldade toda que é o curso de engenharia civil, engenharia de forma geral, né? As pessoas já falam, olha, 70% dos alunos reprovam em cálculo 1, então não se preocupe se você for 70% se você estiver nesse pacote 70%. E não é que eu me considerava melhor do que os 70%, muito pelo contrário, essa estatística me preocupou ainda mais, porque eu sabia que eu não estava entre os 30%. Pela minha formação da matemática básica, por mais que eu que eu gostava muito de matemática, a matemática básica necessária para cursar em engenharia, ela é pesada. Então, assim, você tem que realmente dominar a matemática básica. Um professor, um dos grandes professores queridos na época do cálculo, que foi o professor Samuel, nunca vou esquecer, ele disse: você não precisa entrar na engenharia sabendo toda a matemática, mas você não consegue sair da engenharia sem saber a matemática básica. Então, assim, André, toda essa realidade, esse baque, sabe assim, de repente a realidade me assustou muito. A diferença é que com o susto eu agi. Então, em vez de ficar congelado, eu fui para a instituição de manhã, mesmo sendo matriculado à tarde, eu fui durante um semestre todo pegar aulas extras com professores, conversar com os professores, eu ia nas monitorias, em todas as monitorias, eu dedicava mais do que a média, e mais do que a grande maioria das pessoas, pelo medo do fracasso. Por quê? Porque se eu reprovasse ali, André, dependendo do porcentagem de reprovações, você perde a bolsa, você perde o financiamento. Então, a reprovação naquela época não era uma opção, porque eu teria que acabar com todo aquele sonho, tudo acabaria ali em função de uma situação que só dependia de mim. E essa pressão, ela ajudou a agir, mas ela ainda, até hoje, atrapalha muito, sabe, André? A pressão externa, a pressão que a gente acaba deixando as pessoas exercerem sobre a gente. Então, durante a graduação, com essa dedicação, eu acabei não tendo muita noção de qual era a dedicação necessária. Então, assim, durante os 4 primeiros períodos da graduação, eu dediquei realmente muito, assim. Eu fui monitor no segundo período, depois comecei a dar aulas particulares. Então, aquela base que eu não tinha, eu consegui recuperar, correr atrás. E aí depois, foi engraçado, uma transição interessante, do quarto para o quinto período, eu comecei a perceber que só isso não era suficiente. Comecei a perceber que as oportunidades, por exemplo, de estágio, a oportunidade de um bom emprego, a oportunidade qualquer sobre uma atuação profissional ou até um crescimento acadêmico, ela era alinhada e discutida, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, fora da sala de aula, nos corredores da instituição, em um barzinho de um happy hour, em que as pessoas ali, elas conversavam sobre seus assuntos particulares e também sobre oportunidades profissionais. Então, eu fiquei muito preso à realidade de achar que uma boa formação em engenharia da sala de aula iria me garantir no mercado de trabalho. Então, foi um grande baque com as experiências que eu tive com as monitorias. Eu comecei a perceber, com as monitorias e as iniciativas acadêmicas de uma forma geral, na época eu idealizei
um projeto chamado Projeto Eureka. Que por sinal era bem bacana, Até né? Ainda hoje, existe, né? Mantive o Projeto Eureka, que era o quê? Ele era baseado na solução de dores que eu e meus colegas tinham sentido e ainda sentiam na graduação. Então, muitas, por exemplo, a gente não tinha acesso a conteúdo. Até hoje, se você decidir pesquisar algum assunto relacionado a específicas de cálculo, de resistência dos materiais na internet, você encontrará uma grande dificuldade. Então, a gente digitalizava as notas de aula, amigos me ajudaram a criar um blog, disponibilizei isso gratuitamente, a gente começou a organizar eventos e aí as coisas começaram a acontecer fora da sala de aula. E é bom a gente focar muito nisso, né, Roberto? A questão da sua participação também dentro do centro acadêmico, né? Porque muitas pessoas até então, antigamente, tinham um conceito somente do coeficiente de inteligência, o QI, né? Só que hoje é fundamental que todos os profissionais desenvolvam o coeficiente social, né? Você conseguir se interar, criar network, que hoje é fundamental, não basta você ter só o conhecimento intelectual, mas é importantíssimo que você consiga desenvolver, ter um network, né? Saber trabalhar em equipe. Sim. Isso é fundamental, né? E assim, um dos focos é esse, assim, o preconceito, né? Sobre as dificuldades da vida real e um pouco sobre os preconceitos. Até forte a palavra, mas assim, eu tinha repulsa dos membros do centro acadêmico antes de eu começar a me envolver com essas iniciativas. Eu não me sentia representado. Então, eu via o perfil das pessoas envolvidas no centro acadêmico muito político, muito individualista, e eu via poucas ações, e isso me bloqueou durante um bom tempo no centro acadêmico. Quando eu vim com o Projeto Eureka e as coisas começaram a acontecer, eu vi que, assim como a política na vida real, né, vamos dizer assim, ela é necessária. O centro acadêmico é um meio de representatividade estudantil que você, como aluno, não consegue fazer nada institucionalmente se não estiver no amparo do centro acadêmico, que é o seu representante legal perante o curso, perante a instituição e perante a sociedade. E aí, eu comecei a quebrar a cara, por exemplo, eu comecei a depender daquele grupo de alunos que eu não me sentia representado por eles. E aí eu comecei a perceber que eu generalizava, era uma questão de preconceito também meu. Assim, eu percebi que existiam pessoas que tinham interesse em mas sempre tem pessoas ali naquele meio que também possuem propósito, que querem contribuir, mas o preconceito foi uma grande barreira na minha vida acadêmica, sabe, André? Assim, eu me bloqueei, me distanciei muito do centro acadêmico, da Atlética na época, e ter rompido essa barreira inconscientemente, indiretamente pelo Projeto Eureka e a aproximação que o Projeto Eureka trouxe com o centro acadêmico foi muito importante para a minha formação pessoal, para a formação dessa quebra de preconceitos, entendeu? Roberto, ainda falando um pouco sobre isso, é muito importante você mencionar porque o centro acadêmico, como também a Atlética, ela é um formador. A gente acha que é só a questão da Atlética, a questão da bagunça, né? O CA, a questão política, mas ela é formadora. Eu falo isso porque eu também tinha esse mesmo preconceito que você. Eu acredito que a gente entrou no centro acadêmico na mesma época, na mesma equipe, e eu só consegui entender o centro acadêmico de fato após ter entrado para o centro acadêmico. Vivido a realidade do centro acadêmico. E esse é o ponto, assim, é muito fácil julgar e analisar de fora, mas quando você vive aquela realidade, é totalmente diferente. Então, foi engraçado isso. A questão com a Atlética é uma coisa que até hoje me impressiona. A Atlética de Engenharia Civil da PUC, eles se denominam família britadeira. Olha o peso disso. Quando a gente tentava organizar um evento como centro acadêmico, a gente tinha 2, 3, 5 membros do centro acadêmico. Quando a Atlética organizava, ia 20. É muito maior. Entendeu? Eles realmente ali se protegiam, eles se ajudavam. E aí vem outro ponto. O que começou a acontecer do meio do curso para o final, André? Eu comecei a perceber... Deixa eu só te interromper um minutinho, Roberto. Desculpa. Para explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, que essa voz do além que apareceu nesse nosso episódio, agora é a nossa participação da nossa diretora, nossa produtora, a Ludmila, né? Que ela vai agora participar integralmente de todos os nossos podcasts, até porque ela é uma profissional gabaritada, engenheira, né? Pós-graduada, e ela vai participar do nosso programa para engrandecer ainda mais
o nosso conteúdo e levar um conteúdo de mais qualidade para vocês, tá? Pode continuar, Roberto. Que estreia, né? Com certeza, é um privilégio. Estrear aqui junto com o Roberto, legal demais. Bom demais, seja bem-vindo, parabéns, Ludmila. Obrigada. E aí, André, foram uma série de experiências, mas assim, falando de uma forma bem resumida, eu comecei a perceber que as oportunidades eram, quando a gente compara, por exemplo, centro acadêmico com a Atlética, eu comecei a perceber que as oportunidades eram canalizadas e direcionadas praticamente para os membros da Atlética e não para o centro acadêmico. Assim. Olha que interessante. Por quê? Porque quando você é um nerd da sala de aula, por exemplo, as pessoas têm dificuldade em lidar com você. Existe um receio da pessoa tentar abordá-lo e ser de uma certa forma diminuído. Assim, existe uma dificuldade, não pode, existe um bloqueio natural de quem não é considerado, não está naquele patamar considerado pelo professor ou pelos alunos da sala de aula. E isso me atrapalhou durante muito tempo da minha graduação. Certo. Por sorte, como eu era um aluno bolsista, como eu era um monitor voluntário, o meu comportamento e a minha atuação fora da sala de aula quebrou esse bloqueio, essa barreira com as outras pessoas em relação ao meu respeito. Assim. Então eu escapei disso. Mas ainda hoje eu vejo assim, grandes amigos com uma enorme formação que não tiveram e não receberam oportunidades na graduação porque foi criado ali uma série de barreiras naturais não quebradas durante a sua formação. Então as pessoas formam-se em estágio, as pessoas formam-se em experiência fora da sala de aula, com medo de serem reprovados, com aquele mesmo medo que eu tinha. Eu continuei com aquele medo durante toda a minha graduação, mas eu percebi que só aquilo não era suficiente, ou pelo menos para mim, não fazia sentido ser só aquilo, sabe? Com certeza. Eu achei pouco, assim, achei que eu merecia passar por outros tipos de experiências, assim, que eu achava que ia ser também formadores, né? Na Atlética, cheguei a passar por experiências em que a gente organizou uma competição. Eu fui atleta da Atlética, André. Eu fui saltador de distância. E quem foi torcer lá no dia da competição não foram os meus colegas da sala de aula. Foi a turma da Atlética. Não eram eles que estavam... Existe um apoio comum, né? Exatamente. Então, é uma comunidade. Exatamente. Então, naquele momento ali foi um divisor de águas para mim, sabe? 8º período, mais ou menos, talvez. E aí eu percebi que o mundo é muito mais do que os meus preconceitos estabeleciam, né? Os limites, as barreiras foram quebradas. Do final do curso em diante, assim, com essas iniciativas, essas participações, criação de evento e tudo mais, eu comecei a me destacar dentro do centro acadêmico e do meio para o final da gestão. Fui cotado a assumir a presidência, tinha uma dificuldade em relação a isso por causa dos conflitos que eu tinha. Mas no final de 2015 ali para início de 2016 eu assumi então a frente do Centro Acadêmico, porque quando eu me formei como presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil da PUC, como representante maior dos acadêmicos ali naquela instituição. Então assim, isso teve um peso muito importante, né? Porque eu era há pouco tempo o cara que julgava quem estava ali, de repente eu era o cara que estava ali, entendeu? Então existe uma contradição temporal que foi e ainda é hoje muito importante para mim. Que aí eu comecei a perceber que poderia acontecer de eu assumir funções, ou pelo menos transparecer para as pessoas de fora, aquelas mesmas funções ou cargos que eu tinha julgado ou que eu tinha falado alguma coisa a respeito. E aí eu comecei a falar menos sobre isso. Então, essa barreira de preconceitos, principalmente com a questão política, questões relacionadas ao empresário, ao empreendedor, eu fui quebrando com o tempo, com essas experiências. Não, com certeza. E infelizmente ainda se tem às vezes um preconceito de que o CA, o Centro Acadêmico, a Atlética, é voltado só para festa. E a gente sabe que não é isso, né? O conceito, essa criação de comunidade, né? De repente estar criando eventos para engrandecer, né? O processo de graduação, esse processo de inclusão que é feito pelo CA. Então é muito importante a gente estar linkando isso, né? Falando para os nossos telespectadores a importância de se criar um CA. E eu vejo um ponto extremamente positivo que é, dentro disso, de todas as experiências que você falou, o desenvolvimento da sua liderança, né? Para que até o ponto que você alcançou a presidência do centro acadêmico. E seria até importante agora para os nossos telespectadores, para você falar um pouco sobre quais eram as funções que o CA exercia no período que você era presidente do CA. Quando eu assumi o CA, isso foi muito interessante, porque o centro acadêmico, assim como a política,
você precisa... São dois processos. O processo de vencer a eleição Certo. e o processo da gestão. Então, estrategicamente falando, como que as chapas de um centro acadêmico se organizam, principalmente os centros acadêmicos de tanto peso como de engenharia civil da PUC ou do direito? Existe uma chapa que ela é dividida ao meio com pessoas populares para vencerem a eleição e pessoas de trabalho, pessoas de produção para a gestão. Então era muito comum ter nas equipes pessoas que não queriam trabalhar, contribuir com nada, mas eles agrariavam votos. É eleição. Né? Por sorte, André, olha só que processo interessante. Quando tudo isso aconteceu, do projeto Eureka, do centro acadêmico e da atuação, a gente não teve que estruturar uma chapa de pessoas famosas ou conhecidas para ganhar votos. Naquela época nós éramos as pessoas conhecidas por termos feito coisas e não necessariamente por sermos só, como se diz, uma estrelinha da internet ou alguma coisa que não agregasse em muita coisa. Então, quando começou por aí. Então, a equipe que foi para a gestão do centro acadêmico naquela época do final de 2015 eram assim os melhores alunos que eu tive acesso, sabe assim. Sempre que eu pensava em alguém e a gente convidava, você pensava naquela pessoa, você falava, aquela pessoa está entre as mais top naquela área de conhecimento. Então, para você ter ideia, a gente criou uma estruturação de cursos de inglês e de mandarim a R$5 a hora. Nossa, bacana. A gente criou uma série de produtos que a gente vendia muito baratos. Nós nos filiamos à Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil, que é a FENEC. Organizamos e participamos, organizamos internamente uma equipe, um grupo e fomos para encontros nacionais dos estudantes de engenharia civil. Então, tudo isso veio a partir da representatividade gerada com o tempo. Isso foi um processo muito lento, inclusive, porque existia um grande preconceito, uma grande barreira a ser vencida. E uma das principais atuações que até hoje eu vejo a relevância era a recepção dos calouros. Quando eu entrei na instituição, André, eu não sabia onde era a minha sala de aula, onde que eu iria pegar a aula em si, onde eram os laboratórios. Eu cheguei na instituição e existia uma recepção institucional no auditório. Muito provavelmente eu devo ter recebido algum e-mail, foi para o meu spam, eu nunca nem vi isso, entendeu? E isso acontece com todo mundo, entendeu? Às vezes a pessoa ela está ali no auditório, ela recebe um atendimento institucional, mas ela tem demandas e dores muito particulares, que aquela abordagem institucional não vai sanar. Claro. Entendeu? Onde que eu vou morar, com quem que eu converso para alugar uma kitnet, qual que é a linha de ônibus para vir para a faculdade, sabe esses detalhes, claro, mas que fazem toda a diferença. Nós, como centro acadêmico e como atlética, fizemos a recepção dos calouros desde quando eu me envolvi, de 2014 até 2016, eu participei de todas as recepções de todos os calouros de engenharia civil da PUC. Não, e é muito importante, né, Roberto? Como no início da sua fala, você veio do interior, de uma realidade totalmente diferente. Perdido. E isso não é uma questão exclusiva sua. A gente identifica lá que, principalmente na PUC, na grande maioria são profissionais de fora, pessoas de fora, vindas de fora, né? E que tem essa dificuldade de se inserirem nesse mercado. Do direcionamento. E com certeza, né? Dessa recepção. E muitas pessoas eu garanto que desistem nesse início, né? Se não tiver realmente uma recepção bacana, recepção bem calorosa, digamos assim. E aí, André, talvez um dos principais fatores que me colocou em uma posição de estar à frente de outras pessoas, vamos dizer assim, porque a palavra liderança é muito forte, né? A pessoa fala, eu virei líder por causa disso. Não, mas eu acabei assumindo funções, né, de representatividade. E como que isso aconteceu? Bom, imagina a situação. Você é alguém que chega do interior sem saber para onde ir, eu vou, te recepciono, te direciono, pergunto quais são os seus objetivos, o porquê que você faz engenharia, se você tem alguma demanda, com qual iniciativa, te apresento todas as iniciativas do centro acadêmico, te falo com qual iniciativa você quer se envolver, você quer se envolver com alguma iniciativa. Aqui são os horários das monitorias, nós organizamos, André, uma lista de monitores voluntários, de membros ou não membros do centro acadêmico, e a nossa lista de monitores voluntários era maior do que os monitores oficiais da engenharia da PUC. Olha que peso que tem isso, entendeu? Então a gente direcionava a pessoa, não, você tem dificuldade, você não quer se envolver com nenhuma iniciativa agora, aqui são os horários das nossas monitorias para você, né, ganhar segurança, porque tem toda aquela situação que eu falei no início,
sobre a dificuldade de romper a barreira entre escola e faculdade, principalmente na engenharia. E Roberto, é bom também lembrar que essa apresentação, que era a recepção dos calouros, era importante também na questão do preconceito. O Roberto falou que ele tinha um preconceito com o centro acadêmico. Essa recepção, ela quebrava isso e mostrava as funções que o centro acadêmico tinha, além da questão política. Então, era de extrema importância também nesse quesito, para já quebrar ali aquele preconceito. Exatamente. E aí a pessoa começava a olhar para a gente como pessoas que eles poderiam contar. Entendeu? Como um porto seguro, de uma certa forma. De apoio, e né? hoje, André, olha isso que interessante. Muitas pessoas que foram recepcionadas naquela época, hoje já são profissionais atuantes no mercado. E aquela sensação que a gente tem com essas pessoas que nos ajudam, aquela sensação que a gente tem com os professores, é uma sensação que você não quebra fácil. Muitas vezes aquele profissional ele já é até assim, que assumiu grandes pesos, grandes funções, mas eles olham ainda pra gente como pessoas que os ajudaram em algum momento, então fica aquela sensação de gratidão, e essa sensação de gratidão gera, querendo ou não, um sentimento não de dívida, mas de colaboração mútua. Network. Né? Com certeza. E aí as portas começaram a abrir. Né? Então, assim, naquele momento, quando eu formei, nós fomos considerados pela PUC-TV, em um programa da PUC-TV, como um modelo de centro acadêmico a ser seguido. Bacana. Então, assim, tivemos matérias, a PUC-TV foi nos entrevistar na mudança ali da gestão, na entrega da gestão, para saber o que fizemos, como fizemos e falar para a comunidade, para os outros centros acadêmicos, que nós éramos um modelo a ser seguido. Então, assim, pensa a sensação de realização pessoal, profissional, acadêmica, né? Então, quando eu formei, nesse cenário quase que antes de formar, como um ato de reconhecimento dos alunos, eu colei grau em uma turma especial, porque eu não tinha dinheiro para pagar a formatura, e aí era tudo muito caro, né, André? A formatura era R$6.000 naquela época, capaz que hoje seria uns R$10.000. Com certeza. Então, quando isso aconteceu, eu abri mão de formar na turma oficial, que é a minha turma dos alunos que de uma certa forma formariam ali, e eu colei grau em uma turma especial, assim, uma turma que formaria antes, assim, para alguns que queriam formar como profissionais já atuantes, então eles precisavam formar mais rápido, e outros porque, na maioria dos casos, era um fator financeiro. Então, como eu formei antes e eu formei fora da turma, eu não poderia participar daquela turma como uma data festiva ali junto e tudo mais, a galera me convidou a ser o paraninfo da turma de Engenharia Civil. Nossa, então, eu fui o paraninfo da turma de Engenharia Civil da PUC Goiás, com 22 anos de idade, 5 dias de formado. Assim, ali chancelou a sensação de realização, sabe? Claro. Porque ali para mim foi assim, inesquecível, um dos melhores dias da minha vida até hoje, sabe? Com certeza. E aí quase que vem aí a segunda pergunta. Isso, né? que aí entra no detalhe. O que vem depois. Porque é uma dificuldade que a gente enfrenta, eu acho que a grande maioria enfrenta, que é a pós-formação, né? E aí, eu formei, e a partir de agora, qual que vai ser os próximos passos? Formei e agora? Quando eu formei, André, eu era presidente do centro acadêmico, atleta da Atlética, eu não falei, mas eu era o representante da PUC nos campeonatos estaduais estudantis de salto em distância. Fiquei em 3º lugar no estado, então olha que legal isso. Que resultado. Que resultado. Então eu era do centro acadêmico da Atlética, era monitor voluntário, fazia iniciação científica, era estagiário de Eletrobras Furnas, né, que para entrar era no concurso público. Eu tinha um certo peso na questão relacionada a professor particular na instituição, então eu dava muitas aulas particulares. E aí eu tinha, então, o curso de engenharia civil também, né? E aí tudo isso, de repente, a partir do momento em que eu colei grau, André, assim, eu colei grau em uma quinta-feira, na sexta-feira, nada disso existia mais, né? Na verdade, eu colei grau antes, assim, eu colei grau bem depois, isso tudo acabou bem antes. Quando as aulas acabaram, isso tudo acabou. Então, tudo que eu era, praticamente estava relacionado com a minha vida acadêmica. Quando eu formei, que menino perdido, André, assim, não sabia, né, como se diz, estava mais perdido que segue em tiroteio, assim. Não sabia o que fazer. Foi, assim, para mim,
uma grande dificuldade, exatamente em função do peso que as pessoas queriam saber para onde que eu tinha ido, entendeu? O Roberto formou e para onde que ele foi? O que ele está fazendo? Nada. Existe uma cobrança pessoal, uma cobrança até mesmo dos familiares, pessoal, dos né? familiares, dos amigos. Né? A expectativa gerada sobre a gente é muito grande, principalmente quando você começa a realizar essas coisas. E aí quando eu formei, André, a única coisa que eu tinha era as experiências acadêmicas, a experiência de estágio em Furnas, que não poderia ser convertida em uma atuação profissional em função do concurso público, né? Nem tinha vaga na época, e a gente brinca que mesmo se tivesse vaga não teria passado, porque o concurso público de Furnas é tão concorrido quanto de uma Petrobras da vida, assim, é outro nível, Então, assim, a gente fica brincando, mas era concurso público, se tivesse tido vaga, eu teria passado. Não teria passado também, entendeu? Então, eu fiquei muito perdido, aí o que eu fiz? Falei, vou dar aula particular, continuei com as aulas particulares até ver o que eu poderia fazer, e aí as aulas particulares, elas acontecem em período de provas, chegou um momento em que eu falei, não dá nem para dar aula particular mais, principalmente ali no final do ano de 2016 em diante, e aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou começar a me envolver com questões que eu gosto, questões que eu sempre tive interesse em participar e me envolver, e eu nunca participei e me envolvi porque eu estava ocupado demais, na maioria das vezes, fazendo coisas que eu achava que tinha que fazer para uma garantia profissional. Quando eu percebi que nada daquilo era uma garantia profissional, como se diz, eu abri mão de tudo e falei, vou me envolver com startups. Bacana. E aí eu fui trabalhar em uma startup na época, Alvo Tecnologia, né? Faço até questão de mencioná-los, porque era uma empresa que na época tinha 6, 7 funcionários e hoje já são mais de 50, assim, ela cresceu muito rápido. Né? Qual que era o segmento? O segmento é uma plataforma de estruturação, na verdade, de gestão de equipes externas. Então, todas as empresas que têm equipes externas, por exemplo, se um supermercado, né, eles recebem aqueles profissionais para cuidar do trade center, para cuidar ali das vitrines, né, das prateleiras e tudo mais. E aí como que o gerente dessa equipe sabe onde que ele chegou, quando, qual foi o serviço que ele realizou. Então a Alvo traz uma plataforma de gestão disso. Então ele tira foto com relatórios, controle de check-in, controle de check-out, uma série de acompanhamentos simultâneos da localização de todos os colaboradores. Então, assim, é uma tecnologia realmente que tem se destacado muito aí no mercado. Legal. Foi acelerada pela ACE, que era a maior aceleradora de startups da América Latina, e tudo isso eu não conhecia. Eu já tinha me envolvido com isso pelo Startup Weekend, cheguei a ter a oportunidade de organizar uma edição. O Startup Weekend é uma franquia internacional, uma das maiores franquias de eventos relacionados à criação de startups práticas. O cara chega numa sexta-feira e quando é no domingo ele já sai ali com uma startup praticamente criada, e a banca avaliadora dele são de investidores anjos, então ele já pode até sair dali com um fundo de investimento em sua ideia, né, com estruturação, com a criação de um aplicativo, com o designer todo pronto. E aí eu participei disso, como se diz, aí vem o terceiro ponto. Né? Eu assumi posições, André, antes de, na teoria, estar preparados para elas. Claro. Como assim? Antes de trabalhar em uma startup, criar a minha própria startup, falir a minha startup, abrir uma startup que tivesse dado sucesso, eu fui um dos organizadores do Startup Weekend. E é sobre isso que eu queria falar na questão profissional. Claro. Existe um caminho, uma trilha que a até sociedade bom, dita pra gente. Claro, é até bom falar muito sobre essa questão de startup, a gente levantar esse ponto, porque a gente identifica que a maioria dos profissionais hoje formados em engenharia acham que o único caminho que se tem dentro da engenharia é obra. Sim. E a gente percebe que existe um vasto caminho, a engenharia é muito maior do que isso. Se não chegou em casa de botina suja, meu amigo. Sério, não é engenheiro. Você não é engenheiro. Não. E a gente identifica que existe um mercado ainda muito maior. Você tem mercado de projetos, você tem mercados de engenharia. A gente até teve na área de gestão, a gente teve um programa anterior com o professor Messias Reis, falando sobre a importância de ter conhecimento de gerenciamento de projetos. A gente teve outros episódios que a gente debateu a respeito da engenharia clínica, que é um outro nicho de mercado. Então, a engenharia é muito mais ampla do que necessariamente só a obra. Então, é importantíssimo que você levante esse tema das startups, de tecnologia, inovação, porque é um caminho muito interessante que os mercados de primeiro mundo, digamos assim, na Europa, Estados Unidos,
é muito mais comuns do que a nossa abordagem aqui, né? Sim, muito. E o que eu penso é, se antes mesmo de criar uma startup, falir a startup, trabalhar em uma startup, criar, falir, ter outra de sucesso, para depois sim ter condições de organizar uma startup weekend, né, fazer parte da equipe da organização, eram 4 pessoas contando comigo, essa situação toda, André, não foi um processo natural. Aquele processo que a sociedade dita, né? Qual que é o processo da sociedade dita? Bom, você tem que terminar a escola, ir para a faculdade, depois ir para um emprego, fazer uma pós ou passar um concurso público. Você não pode parar de estudar ou parar de trabalhar. Você tem que ter sempre uma rotina. Depois de estruturado, e isso que eu estou falando de fazer uma graduação, uma pós ou um concurso, é assim, independentemente do que seja. Certo. Faça engenharia porque engenharia está bom no mercado, não necessariamente porque engenharia é o seu perfil. Então, eles ditam até qual é o curso que você tem que fazer. Né? E aí, constituir uma família, comprar um carro, ter filhos e tudo mais, e aí de repente já tem 40 anos e já não dá para fazer mais nada. Não dá mais tempo. Em paralelo, eu fui para esse caminho das iniciativas, né? Que eu não percebia que até então era um caminho, eu só fui indo, assim, como se diz, fui indo, né? E sem saber onde eu ia chegar, o que aquilo ia trazer. Quando eu formei e fiquei perdido, o que aconteceu? No meio eu fiz uma pós em docência universitária, já que eu estava dando aulas particulares, então eu achei interessante ter uma formação, né, para eu ter uma continuidade ali, não ficar totalmente parado. E aí aconteceu um imprevisto com um dos professores do curso de férias da PUC, e aí o coordenador, na época o Epaminondas, do curso de engenharia civil, me convidou a ser um professor da PUC num curso de férias. E por que ele convidou? Porque eu tinha sido um monitor na instituição, por causa das minhas contribuições em relação ao centro acadêmico, porque ele não teria lembrado ou pensado em mim como uma possibilidade se eu não tivesse aquelas experiências, aquela atuação. Então eu fui professor na PUC no curso de férias, em 2 férias, e aí essa bagagem, né, naquele primeiro momento, naquelas férias, abriu uma porta em uma instituição superior aqui de Goiânia, na época Unialfa, em que o coordenador do curso de engenharia mecânica, Yuri, era um dos palestrantes em um dos eventos que eu organizei. E ele me conheceu ali, e aí quando eu falei para ele, olha, tem interesse, dei aula, olha como as coisas aconteceram, entendeu? Tudo muito natural, sobre isso que eu queria falar. Se eu tivesse formado em engenharia, atuado profissionalmente, adquirido uma experiência, e aí sim, só depois de alguns anos que eu teria assumido essas posições de professor universitário. Mas em paralelo aqui, essas atuações complementares, essa formação, experiências complementares, acelerou muito o processo. Então, de repente, com 23 anos, eu me vi professor do Centro Universitário Alves Faria, né? Ali 23 anos de idade, professor de engenharia na instituição. E foi tudo desse jeito. Quando foi meio do ano, veio ali a oportunidade de dar aula na Faculdade de Montes Belos, até então, em São Luís de Montes Belos, a cidade em que meus pais moravam. Por quê? Porque a coordenadora do curso, Luana, que foi a pessoa que estruturou o curso de engenharia desde o início, lembrou que eu era de São Luís e lembrou de mim na época do centro acadêmico. Nos conhecemos na gestão do centro acadêmico e ela assumiu a posição de coordenadora e me levou para assumir a professora. Volta a questão do network. Volta a questão do network. Tudo foi relacionado a isso. Eu queria salientar também que o projeto que o Roberto criou lá dentro da PUC, né, o projeto Eureka, era um projeto muito importante também na questão acadêmica, por ter mesa redonda, ter bastante palestra, né? Uma coisa que a gente tinha um déficit bem grande, porque a gente tem horas complementares quando a gente faz faculdade. E isso era muito importante, o que gera muito network, porque a gente tinha que entrar em contato com um profissional. E é assim, com a cara limpa mesmo. Olha, eu sou aluna aqui da PUC. Não tem nada para te oferecer. Eu gostaria da sua palestra. Então, é muito importante salientar esse projeto que foi eu acredito que foi bem importante também. Sim, né, Roberto? Foi assim. O projeto Eureka fez eu ter acesso ao centro acadêmico e as coisas foram acontecendo. Quando eu era professor particular, dei aula particular para um cara assim, que é o Vitor, eu sempre brinco muito com ele em relação a isso. Ele era engenheiro de produção e estava tentando fazer engenharia civil. Sim. E aí eu sempre estou aqui mencionando sempre outras pessoas, né? Olha só que interessante isso. E aí o Vitor, ele era fundador da AGE Goiânia, Associação de Jovens Empresários e Empreendedores de Goiânia.
Quando eu dei aula particular para ele, mostrei ali, a gente trocou uma ideia, assim, foi mais uma conversa do que uma aula. Claro. Ele me falou, depois de um tempo da AGE, e eu falei, nossa, que bacana, olha aqui meu projeto Eureka. Aí eu mostrei o projeto Eureka, os eventos, as notas de aula. E aí é o principal ponto que eu queria falar, André, essa ideia de mostrar serviço antes de pedir um emprego, vamos dizer assim, entendeu? Então eu dou para você primeiro, então primeiro eu te ajudo para depois, talvez ou não, pedir ajuda. Né? Que eu acho que foi assim, um dos principais fatores. Com certeza, você está mostrando as suas habilidades primeiro. Isso. Né? E hoje é um erro que a maioria das pessoas, principalmente quem está em processo de graduação, comete, que é essa questão. Ele está mais preocupado com a remuneração do que necessariamente a experiência. Ele quer um retorno antes de entregar. Com certeza. Às vezes a gente trabalha em vários locais, né? Que se você for somar ali, quanto que você recebeu em todos esses locais? Você não lembra. Não é um benefício direto. Isso. Mas agora, as experiências que você adquiriu em cada desses locais, você consegue automaticamente mensurar essas experiências. Exatamente. Isso é um ponto fundamental que a gente tem que abordar nisso, né? Sim. As experiências que você vai adquirindo que vão formar o profissional, né, que você vai se tornar. Exatamente. E aí, como aconteceu? Quando eu conheci e falei das minhas ideias, ele falou, olha, eu estou preparando uma equipe para a gestão da FAGE, na época, AGE Goiás. Era uma associação e depois veio a ser uma federação. Ou seja, era uma associação de jovens empresários e empreendedores. Eu não era empresário, não sabia o que era ser empreendedor, mas era muito massa, eu queria participar. Entendeu? Eu não sabia qual era o retorno, o que eu teria que fazer, mas estar envolvido com aquele grupo de pessoas era para mim, e ainda é hoje, uma oportunidade. Claro, com certeza. Então, quando você atua e se envolve com questões e você vê tudo aquilo como uma oportunidade, André, você não vai ficar medindo esforços. Entendeu? Com certeza. Então, assim, eu hoje posso falar com muita tranquilidade que eu fui, assim, durante um grande período da associação até hoje, um dos mais atuantes na instituição, porque eu ainda vejo aquilo ali como uma oportunidade de crescimento pessoal, de profissional, de conhecer pessoas, de mostrar serviço. Né? E aí foi a partir de um evento da FAGE, em parceria com toda aquela situação que eu conheci o Yuri, que me levou a ser professor lá né? E aí as coisas foram acontecendo desse jeito, entendeu? Assim, não tem como planejar isso. Você entendeu? As coisas foram acontecendo. Né? E aí, um tempo depois, eu assumi a coordenação do curso de Engenharia Civil. Né? Quando eu assumi a coordenação do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Montes Belos, depois Centro Universitário de Montes Belos e agora Centro Universitário Brasília de Goiás, eu tinha acabado de fazer 24 anos. Muito jovem. Muito jovem. Só que a função da coordenação, André, era como se eu estivesse me preparando a graduação inteira para assumir a função de coordenação. Assim, por mais que eu não tinha uma experiência profissional prática, porque o que é um processo natural da função de coordenador? Você é professor, adquire experiência, você é engenheiro antes disso, adquire uma série de experiência no mercado, depois você vai dar aula daquilo e depois de muito tempo você assume a função de coordenação. Né? Né, naturalmente o processo natural é esse, uma série de 20 anos aí mais ou menos para a pessoa ver a ser coordenador. Comigo foi exatamente o oposto. Antes de ser engenheiro, antes de ser professor universitário consolidado, fui coordenador, assumi a função de coordenação e eu levei para a cidade, para a instituição, todas as iniciativas que eu já tinha me envolvido e trabalhado em algum momento. Então a gente levou Engenheiros Sem Fronteiras, uma ONG internacional baseada no Médicos Sem Fronteiras, né? Eu levei um núcleo para São Luís, em parceria com os alunos, criamos o centro acadêmico, vinculamos o centro acadêmico à Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil. Então, assim, uma série de iniciativas para trazer para aqueles alunos que até então não tinham tanto acesso às coisas que aconteciam aqui em Goiânia, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí abriu novos horizontes. Comecei a ter contato com pessoas da engenharia e do ensino de engenharia em nível nacional. Né? Nos eventos e nos encontros nacionais, hoje eu tenho contato com pessoas relacionadas à engenharia do Brasil inteiro. Como? Por quê? Por causa das ações relacionadas às iniciativas acadêmicas, aquela participação e depois a atuação profissional. Toda aquela bagagem que você trouxe. Eu poderia imaginar que lá no futuro isso ia trazer algum retorno direto? Porque a gente sabe muito bem, ninguém é bobo, a gente sabe que naturalmente vem os benefícios indiretos, mas você não sabe quando, com qual intensidade e onde será. Né? Com certeza. Então, às vezes, você não pode gerar expectativa com isso, que é um dos grandes problemas hoje. A gente gera muita expectativa com o retorno. Né?
sempre que a pessoa que deseja se envolver com a FAGE, por exemplo, buscando algum benefício direto, ela se decepciona, porque ali a gente praticamente paga para trabalhar. Certo. Entendeu? A gente é associado, a gente tem um custo mensal, aí a gente organiza os eventos, a gente participa. A FAGE chegou a organizar aqui em Goiânia o primeiro Fórum Mundial de Empreendedorismo. Trouxemos pessoas da Austrália, da China, dos Estados Unidos para dar palestra aqui, entendeu? Certo. Fala mais um pouquinho para a gente, para explicar melhor para os nossos telespectadores, o que é a atuação da FAGE. Né? A gente sabe que é uma federação, mas qual que é o objetivo da federação? Sim. O que ela busca? Sim. A FAGE ela é hoje uma centralizadora de associações e de movimentos relacionados ao empreendedorismo em nível estadual. Ela é ligada à CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, e na CONAGE tem a FIEG Jovem, uma série de ações e iniciativas representativas de determinados grupos jovens empresariais. Em nível estadual é a FAGE. Certo? E aí a FAGE hoje, assumindo a função de federação, ela tem vínculos e estruturação de criação de novas associações regionais e municipais. Né? No caso de Goiânia, né, temos a figura da AGE Goiânia, que aí tem a figura da AGE Trindade, de AGE Rio Verde, AGE Jataí. Então existe aí uma série de movimentos que são ligados à FAGE Goiás. Então ela é baseada em capacitação, organizamos eventos, criamos ali um contato do jovem empresário com um consultor, com um mentor, de uma forma um pouco, um benefício, né? um valor reduzido, algumas parcerias nesse sentido. Temos a figura da representatividade, de assumirmos posições representativas de pessoas que sentem aquela dor. No início da pandemia houve um movimento muito forte do Pede pelo Zap, foi uma iniciativa em nível nacional que a FAGE abraçou e representou em nível estadual esse movimento. Um dos outros movimentos muito fortes, por exemplo, é questões relacionadas à atuação profissional daquele momento, daquele cenário. Então, sempre que existe um novo cenário como a pandemia, vem alguma iniciativa e a FAGE contribui como representante daquele movimento ou daquela iniciativa em nível estadual, com as suas AGEs municipais e tudo mais. Além disso, é claro, é o networking. Com certeza. O relacionamento. Então, hoje a FAGE ela é criada em 3 pilares: representatividade, capacitação e relacionamento. E eu posso assim dar uma grande certeza para vocês que o relacionamento talvez seja um dos maiores pesos que a FAGE consegue oferecer hoje, porque a gente tem acesso. Né? Esse é o ponto, André. Com o movimento da associação, por que criar uma associação? Porque a associação, quando ela representa um grupo significativo de profissionais, ou de um determinado grupo de pessoas que sentem a mesma dor ou que possuem a mesma demanda, a associação ela vem com uma voz só para representar aquela dor, sem aquele murmurinho, aquela bagunça, aquela perda de foco, entendeu? Então a figura de uma associação é muito forte nesse sentido da representatividade. Entender, até também para entender a necessidade, né? Sim, ela porque muitas vezes é para você auxiliar e ali você tem uma troca de experiência, por mais que eu acho que devem ser vários segmentos dentro da FAGE, mas ali você tem experiência, né, para enfrentar o problema, cada um pode somar ali. E aí uma pergunta para quem? Para os nossos telespectadores, para quem tem o interesse de participar da FAGE, como que é esse processo, Alberto? Sim, a pessoa, basta ela entrar no site fagegoias.com.br e lá tem um link para ela ser um associado. Ela paga uma taxa simbólica de R$19,90 por mês para ter acesso a um grupo de WhatsApp com os profissionais vinculados, uma série de direcionamentos, além de ter desconto nos produtos, nos eventos que organizamos. Então, quando a gente organiza um evento, a inscrição ela é praticamente metade do preço, ou a inscrição naquele evento em si, ele é basicamente o preço da assinatura mensal dele. Então, ele entra no evento de graça. Né? E íamos ter agora, essa semana, um bate-papo ali, uma conversa, né? Na pandemia ficou um pouco mais complexo, né, André? Então é um grupo reduzido, mas de vez em quando ainda organizamos. No final do ano passado organizamos um bate-papo com um grupo de empresários aqui de Goiânia que tem grandes nomes, grandes pesos, e aí foi uma galera assim, significativa, né? A gente organizou lá no Cateretê Restaurante, na figura do representante da FAGE, que é o Emerson Tokarski. Ele é um dos donos, ele é o dono do Cateretê, a família é dona do Cateretê. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso da associação, André, é que ela dá acessos a pessoas
e há oportunidades que você sozinho não teria. Com certeza. Entendeu? E aí, por exemplo, na questão da FAGE, com esse grupo, a gente tem acesso ao governador, ao prefeito, né? Chegamos a conversar com deputados, porque representamos um grupo de jovens empresários que estão sentindo as dores que a pandemia tem causado nessas pessoas, e até antes e depois dessa pandemia também a FAGE vai continuar atuante. Então, assim, é sempre muito interessante se envolver com a associação, com grupos representantes, para que você entenda quais são os cenários, quais são os rumos que as coisas estão tomando. Então, acesso a informações das pessoas e além, é claro, de as pessoas te verem e você conseguir mostrar quem é você, o seu serviço. Né? É tudo voluntário, não existe um benefício direto de remuneração, de qualquer contribuição ou ajuda, benefício, mas os benefícios indiretos são incalculáveis. Né? Eu ainda brinco até hoje que começou no projeto Eureka, né? E hoje estamos aqui conversando sobre tudo isso como se tudo tivesse sido tudo muito fácil e perfeito. Com certeza, a gente Entendeu? sabe que os E a percalços, gente sabe que não é a que às vezes realidade. numa conversa que nós estamos tendo aqui de alguns minutos, né, acha que é tudo muito simples, muito fácil, Foi tudo muito né, e fácil. foi um caminho, tenho certeza que foi um percalço. Já são 10 anos, né? Que você está caminhando nessa jornada. Sim. Né? E é exatamente isso. Então, assim, a gente até criando aqui uma conexão, né? Não sei, assim, sobre até a próxima pergunta, estava até olhando aqui na colinha. Primeiro é a questão relacionada aos estudos acadêmicos relacionados à engenharia. E aí eu vejo o seguinte, André, a pandemia ela veio como e rompeu as barreiras da educação e do ensino em nível nacional, assim. Escola pública, as aulas foram interrompidas, não um grupo de atividade, um grupo que o professor manda a atividade ali, o aluno faz, finge que faz, o professor infelizmente não tem nada que ele pode fazer, o aluno não pode reprovar. Então, nesse cenário, André, o ano passado e esse ano totalmente perdidos, infelizmente, na educação básica. E até porque a gente identifica, muitas vezes a gente fica preso à nossa bolha, né? Nossa realidade ali. Para a gente tá tudo certo, a aula virtual, a gente consegue se adaptar, ter a continuidade, a gente não tem nenhum déficit. Mas a gente tem que calcular realmente aquelas pessoas que não têm, às vezes, acesso à internet. A criança ou adolescente com o celular na mão. Acesso à internet, você perde, querendo ou não, o network é fundamental para o conhecimento. O desenvolvimento daquelas habilidades interpessoais. Claro. Ali, né? Então, é fundamental esse ponto. E você sendo esse estudioso acadêmico, assim, você acha que a gente vai conseguir recuperar esse tempo perdido que a gente teve, que foi esse processo de praticamente quase que 1 ano e 3 meses que nós tivemos de pandemia? Assim, parece até um pouco pessimista, mas alguns impactos eu vejo como irreparáveis. Assim, as pessoas já fizeram o 2º ano do ensino médio, já fizeram o 3º ano do ensino médio, já terminaram a escola, estão tentando entrar em instituição de ensino superior e provavelmente não entraram. Certo. Então, as instituições e grupos de escolas, principalmente particulares, que se adaptaram rápido àquele cenário e continuaram com as aulas remotas e tudo mais, estão ocupando as vagas dessas instituições. Os alunos que, mesmo sem aula, continuaram se dedicando, eles conseguiram acesso. Mas aquele grupo, aquela grande massa de pessoas do ensino público que acessava a instituição de ensino superior, com certeza será reduzida. Eu vejo isso no futuro, com muita dificuldade, e também o fator financeiro. Algumas pesquisas indicam que o ensino e a faculdade, o ensino superior, a educação de nível superior, ela não será mais necessariamente uma prioridade, porque a pessoa não tem aquele dinheiro, vamos dizer assim, sobrando. E aí existem outros cenários, por exemplo, existe uma mudança na questão do FIES, dificultou um pouco, a pessoa depende da nota do Enem para conseguir. Então você começa a mapear os cenários, não são todas as instituições que têm a figura do ProUni, as instituições privadas do interior, muitas não possuem esse recurso. Então você começa a mapear as possibilidades e ver que realmente, André, muitas pessoas deixarão de ir para a faculdade. Isso, aquela fatia que já era pequena. Aquela fatia pequena vai deixar de ir. Em compensação, quando as aulas voltarem, já estão voltando em alguns grupos, né, em algumas empresas as aulas até já retomaram, ela não é mais a mesma. Assim, o aluno ele ficou mais exigente, sabe? O que eu vou... Aquela pergunta, onde que eu vou usar isso, ou para que isso serve, nunca foi tão recorrente. Com certeza. E até como tudo na vida, né, Roberto? A gente está falando aqui de uma série de dificuldades que todo esse cenário
nos demonstrou, né, que construiu, mas tudo na vida a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. Sim. Infelizmente os pontos negativos serão essa redução do acesso, né, à educação de qualidade para muitas crianças, esse distanciamento social. Até a gente voltando lá no seu comentário inicial, quando você falou que você saiu de uma escola pública no interior, conseguiu se inserir numa faculdade tradicional, sim, muitas crianças não vão conseguir ter esse acesso. Infelizmente o Roberto de 2011 muito provavelmente não conseguiria acessar a PUC em 2021. Então, a UFG em 2021. Então, qual é o impacto disso? Entendeu? Com certeza. Quantos Robertos, quantos Andrés, quantas Ludmilas deixarão de ter acesso ao ensino superior em função desse cenário? Sim, claro. Tanto acadêmico, de formação, quanto financeiro, claro, os impactos financeiros. Claro. E aí entra uma série de coisas, né? Porque o mercado é cíclico, né? Sim. Se você não tem mão de obra preparada, muitas pessoas que entraram na faculdade se tornaram empreendedores, né? A gente está falando aí para esse mercado. Sim. Alguns profissionais se capacitaram para atender a necessidade do mercado. E aí como que fica? Isso realmente é uma situação que a gente vai ter que... um abismo, com certeza. Né? A gente vai precisar... A mão de obra qualificada será valorizada novamente. Aí é onde entra o outro lado da moeda. Isso, a janela de oportunidades. As janelas de oportunidades, né? Olha só, quando o aluno ele deixa de ir para a instituição e ele deixa de ser formado como profissional, ele vai fazer falta lá no mercado. Ao mesmo tempo, as instituições que se adaptaram, como as instituições privadas ou as instituições federais que possuem essa habilidade de adaptação à realidade, que não são todas, as grandes instituições possuem grandes dificuldades de se adaptarem ao cenário, esses profissionais que se adaptaram, as instituições que se adaptaram, irão ocupar essas posições, as posições das vagas e das oportunidades que aqueles que não se adaptaram não ocuparão, assim como os profissionais. Eu, como professor, tive que me adaptar de uma semana para outra. Quando foi declarada a pandemia em março, ficamos na instituição que eu trabalho 10 dias sem aula. 10 dias depois, a gente já estava lá tentando dar aula no papel, gravando pelo celular e mandando para o aluno. E depois a gente teve que arrumar um quadro branco e transmitir essa aula pelo quadro branco pelo celular. De repente, eu me vi comprando uma mesa digitalizadora e escrevendo na mesa digitalizadora para o aluno acompanhar o cálculo em tempo real, e tudo isso em um intervalo muito curto de tempo. Isso, a gente teve que adaptar, né? Eu acho que a maioria das instituições de ensino foram pegas assim, de surpresa. Porque ninguém imaginou que fecharia tudo de uma vez. Sim. E que duraria tanto tempo como está durando. Né? O próprio termo, a própria definição de quarentena é a ideia de 40 dias. São 40 dias que já estão virando 2 anos. Né? Um ano aí, mais um ano passado perdido e esse ano de novo. E aí vem o outro cenário, André, a questão do futuro. Por exemplo, ao mesmo tempo que parou tudo, a pandemia acelerou muitas inovações e muitas aplicações do que deveria ter sido aplicado. Por exemplo, o que baseia a definição de um curso de engenharia no Brasil, o norte da criação de um curso de engenharia civil no Brasil, é a Diretriz Nacional Curricular, sim, que é a DCN, criada pelo MEC, desenvolvida, que a gente tem um de grande peso, que foi em 2002. Sim. Lá em 2002, alguns assuntos, como essa relevância de que o engenheiro ele não pode mais só fazer cálculo, ele tem que ser bom com pessoas, ele tem que se envolver com a sociedade, ele tem que ter uma postura de solucionador de problemas, independentemente de quais sejam os problemas, foi estabelecida em 2002. E essa formação, essa exigência de formação não foi refletida em sala de aula até 2020. Ou seja, levou 18 anos e precisou de uma pandemia para que aqueles assuntos estabelecidos lá atrás fossem discutidos e implantados agora. Então agora as instituições estão com grades curriculares, com matrizes curriculares que estabelecem a necessidade de disciplinas de formação humana, social, mesmo no curso de engenharia civil, tão pesado em cálculo. Claro. E a gente viu uma dificuldade muito grande, principalmente do engenheiro, do arquiteto, que eles eram só técnicos, né? Especificamente técnico. E quando a gente vê um gestor de uma obra que tem que gerir ali uma série com pessoas o tempo todo, com cliente, com a mão de obra. Ele não é formado para isso, André. Infelizmente, hoje, no cenário nacional de formação de engenharia das grandes instituições, a formação é técnica ainda hoje. Então, isso não foi refletido. E isso está sendo estabelecido em 2002. Se foi estabelecido em 2002 e está sendo aplicado agora, então, a partir do momento em que sabemos que isso aconteceu, conseguimos também prever um pouco do que vem pela frente.
Então, essa realidade será implantada e, com certeza, o processo de implantação da nova DCN de 2019 também será implantada, que é a necessidade da aplicação do empreendedorismo já na formação acadêmica. A formação empreendedora, tudo aquilo que já vem discutindo há tantos anos sobre a necessidade de disciplinas de empreendedorismo, de estudos de caso, a relevância de uma empresa júnior, de experiências práticas e profissionais dentro da faculdade, que ainda não existem, serão aplicadas muito provavelmente nessa década de 2020 até 2030. Muito provavelmente a pandemia vai acelerar esse processo de implantação, sabe? Mas aí eu te faço uma pergunta, Roberto. Mas esse período, né, que o curso de engenharia civil, ele é de 5 anos. Sim. Mas dá tempo de abordar isso tudo? Porque a gente já vê a maior dificuldade hoje numa instituição de ensino de graduação é realmente esse tempo, né? Que ela não consegue abordar toda esse perfil profissional. Ótima pergunta, inclusive o principal cenário que os alunos trazem. Roberto, eu não estou dando conta nem do cálculo da vida, você está falando que eu tenho que ter experiências. Vai depender mais do aluno do que nunca, sabe, André? O aluno ele tem que realmente assumir a sua posição da parte interessada no processo de sua própria formação. Como que essa situação toda gerou o cenário assim: o professor vai me ensinar, eu vou absorver o que ele me ensinou, vou fazer na prova, vou formar e vou ter sucesso. Isso há décadas é assim, há séculos é assim, né? E a gente sabe que a prova ela não é um medidor da sua capacidade, do seu conhecimento, né? A nota não diz nada no final das contas. Aí você forma e não sabe nada. Por que você não sabe nada, André? Porque você não teve experiência prática, né? Eu tenho um amigo, Eduardo Gambari, engenheiro de Furnas e campeão nacional em soluções enxadristas, assim, um cara fora da curva, que ele fala que a teoria da prática se aprende com a prática. Então não adianta você aqui vir fazer um projeto aqui de acordo com um cenário todo ideal e você não tentar implantar aquilo. Você não vai aprender a teoria verdadeira, porque a teoria daquela prática você só vai aprender e chancelar a partir do momento em que você ir realmente lá e tentar implantar aquilo. E aí você vai ver que aquela situação ideal não existe, que ela vai ter que ser adaptada. Então, até as questões relacionadas à sua formação será questionada. Com certeza. Então, quando eu formei e eu fiquei perdido, foi também, é claro, em grande parte, culpa minha responsabilidade de não ter implantado, talvez, experiências ou buscado experiências práticas na atuação profissional que eu almejava. Então, o que eu falaria, assim, o que eu penso sobre tudo isso para quem está na faculdade agora? Bom, tenta colocar na prática aquilo que você está tentando ver. Claro. Qual é o seu objetivo? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo prático para isso. A gente vou voltar de novo a um capítulo anterior que foi com o professor Messias, e a gente debatendo muito sobre a questão da importância do gestor de projetos. E muito dos nossos telespectadores tem muita dificuldade de identificar o que é um projeto. Que acham que um projeto é somente uma construção civil, um projeto de uma casa, de uma edificação. E projeto é muito mais amplo do que isso. Solução completa. Uma solução completa, é tudo que tem início, meio e fim. Então, muita gente tem essa dificuldade. E a gente percebe isso tanto para alunos que estão em processo de graduação, quanto para pessoas que já estão inseridas no mercado. Então, realmente existe esse déficit no mercado nacional com relação a essa visão de gestão, né? Você conseguir implementar resultados, você conseguir criar o escopo, você conseguir fazer uma apresentação, negociar, fazer uma negociação, isso é fundamental, olho no olho. As pessoas não sabem dialogar, então, isso realmente existe essa grande dificuldade. Roberto, e aí, dentro toda essa construção, vocês estão pleiteando, você teve a iniciativa, né, de criar a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Luís de Montes Belos e região. Sim. Por quê? Por que você achou a necessidade de pleitear essa associação? Começou já na época da graduação, em que eu tive a experiência do Projeto Eureka e vi que as dores que a gente sentia poderia ser resolvida pelos próprios envolvidos. Certo. Porque é muito comum a gente transferir a responsabilidade, né, André? Então a gente faz isso o tempo todo. Tem um problema aqui na minha rua, então é problema do prefeito, do vereador, certo. É problema do cara, do fulano, do ciclano. E eu particularmente, não é que eu não vejo relevância nas reivindicações, eu vejo as reivindicações organizadas como necessidade. Certo. A gente vai até falar sobre isso em função da associação. Mas eu vejo que a grande maioria dos problemas que enfrentamos, de uma forma organizada, nós mesmos conseguimos resolver, pelo menos naquela bolha, naquele cenário em que vivenciamos. Muitos problemas poderiam ser evitados.
Então eu tive essa experiência, essa formação na graduação, percebi isso. Com a FAGE, eu percebi o peso e a força de uma associação. Certo. O acesso às tomadas de decisões, onde estávamos, com quem estávamos conversando, coisas que não teríamos se fosse apenas indivíduos. Claro. Não teríamos, eu particularmente nunca teria. Eu cheguei a ter acesso, assim, a gente brinca que a gente tem acesso a grandes nomes como Geraldo Rufino, que é um grande empreendedor a nível nacional, que fatura 50 milhões com sua indústria de reciclagem de caminhões, coisas que a gente não teria se não tivéssemos organizado um evento no qual ele foi palestrante, por exemplo. Então, em São Luís de Montes Belos, uma região muito rica, uma região de São Luís de Montes Belos, Paraúna, toda aquela região que vem... não existe uma representatividade de Trindade até Iporá, e vamos pensar assim de Paraúna, Acreúna, de Acreúna até a cidade de Goiás. Quando você pensa nesses raios e pensa nas cidades que estão ali, a gente abraça, André, uma série de 42 municípios. Muita coisa, né? Muita coisa, um peso enorme. Então, não existe hoje uma representatividade naquela região dos profissionais da área da construção, engenharia, arquitetura. Não existe. Não existe nada de representatividade nesse sentido. Tem a figura do CREA, nos aproximamos do CREA, na figura do Francisco Almeida, ex-presidente agora do Lamartine, engenheiro civil Lamartine. E aí, nenhum evento, no primeiro evento que o Lamartine, olha o acesso, desde lá da formação me aproximei do CREA, olha o peso daquela aproximação. Quando o Lamartine estava em campanha eleitoral, eu particularmente apoiei a sua campanha para acreditar nos projetos dele, ele foi eleito, e quando foi eleito, nós o convidamos para um evento à distância, em que ele participou à distância, com os profissionais de engenharia e arquitetura de São Luís de Montes Belos e região. A gente alcançou ali naquele dia por volta de 25 profissionais da engenharia e arquitetura. E ele teve uma participação, por quê? Porque as pessoas tinham algumas dores que eles reivindicavam, mas eles não tinham a sensação de serem ouvidos. Começa por aí. Quando a gente aproximou o Lamartine, ele participou e ele conversou e ouviu o que os profissionais tinham a dizer sobre a desvalorização profissional, a falta de fiscalização e tudo mais, ele mostrou que era necessária uma representatividade profissional daquele grupo de pessoas que sentiam aquelas mesmas dores. Que na figura do CREA, o CREA ele é um órgão fiscalizador, ele é um órgão capacitador, ele te oferece cursos, mas ele não tem esse objetivo, essa missão de te ajudar a cobrar mais caro pelo seu serviço, de melhorar a sua proposta. Ele não tem essa responsabilidade, não é a função dele. Até em termos de capacidade também. Capacidade também. Então, um engenheiro oferece um projeto, outro oferece outro projeto, e aí o cliente vai naquele outro e ele fala, não, eu faço pela metade do preço. Entendeu? Então, acabou que prostituiu muito a profissão. Naquela região, a dor é essa. Nesse cenário, o Lamartine propôs a ideia da associação. Falou, olha, para os objetivos que vocês estão buscando, para essas demandas, essas expectativas, vocês terão que ter uma representatividade. Para vocês conseguirem falar em um único nome, uma única voz, para ter um peso. E aí surgiu, então, a ideia da associação, surgiu ali naquele evento, né? Depois que o Lamartine ouviu e falou. Desde então, a gente vem trabalhando na estruturação das documentações, então, com uma parceria da FAGE, na figura do advogado Álvaro Nunes, hoje o diretor jurídico da FAGE, ele tem nos auxiliado na estruturação das documentações, de regimento interno, estatuto, e todo o processo da criação da associação. Então, olha só, a FAGE, como uma federação das associações, tem contribuído com a criação da Associação de Engenheiros e Arquitetos São Luís de Montes Belos. Acho que a palavra que a gente mais utilizou desse programa foi network. Network, diretamente ou indiretamente. Né? Então, assim, André, e o que é mais engraçado é que isso aconteceu de uma forma bem natural, essa questão toda do network, e sobre o fato de que tudo foi construído na graduação, entendeu? Então isso tem um grande peso, sabe? Se eu não tivesse construído aquilo na graduação, hoje, como um profissional formado, eu não conseguiria ter acesso como um profissional, porque é como se fosse assim, quando você é um estudante, o povo parece que tem dó de você, sabe? Não, ouve esse menino, tadinho, olha aí, tá aqui precisando de ajuda. Eu fico brincando que eu fui quase um cotista da FAGE. Não era empresário, não era empreendedor, não tinha recursos financeiros que o pessoal tinha, né? Para não falar que era pobre, eu vou falar que não tinha os recursos que eles tinham, mas a galera era tudo muito bem resolvida, né? Muito bem profissionalmente. Então, quando você é aluno, a vantagem de ser aluno
é essa. Você tem acessos que um profissional ou com alguém com intenções muito bem definidas não tem. Então, o momento de aproveitar essas oportunidades é enquanto você está na graduação, ou fazendo uma pós-graduação, na ideia. Porque você está falando e conversando e convivendo com as pessoas, estão sentindo aquelas dores, e às vezes você está estudando com um filho do dono de uma EBM, de uma consciente engenharia, e o cara está ali penando em cálculo assim como você, entendeu? Então, ali fora, vocês são totalmente diferentes, mas dentro da sala de aula, no cenário acadêmico, todo mundo vai ter que passar pelas mesmas coisas. Claro. E isso une as pessoas ali naquele cenário. Claro. Né? E aí até ali todo mundo é igual. Com certeza. Né? E a faixa é aquele ditado que a gente tem, né? Popular, que é: você quer ser um tubarão, nade com tubarões, né? Nade com tubarões. Você vai estar ali. E até a gente faz uma crítica assim, para as instituições de ensino de graduação, que muitas vezes falta essa aproximação da faculdade com as empresas, né? O meio empresarial. Falta. Porque muitas vezes a gente fica ali focado só nas questões teóricas e esquece realmente a vivência de mercado. Esse é um dos né? pontos que eu realmente acredito que irá mudar. Não será um processo natural, as instituições de ensino farão isso por necessidade, porque os alunos irão procurar as instituições que estarão inseridas no mercado de trabalho. Por quê? Porque com a dor acadêmica e financeira que o aluno sentiu na pandemia, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar uma instituição que de uma certa forma se preocupa com ele. Claro. Qual que é a preocupação hoje do futuro? Financeira. Infelizmente passaremos por grandes crises financeiras. Claro, com certeza. Então, como até um mecanismo de sobrevivência, o aluno ele vai querer procurar instituições que têm parcerias, convênios com empresas de peso, que oferecem ali um acesso a um estágio facilitado, né? Coisas que nós, do centro acadêmico, até na época, tentamos auxiliar. Aproximar, né? Mas não era uma questão cultural. E aí agora vem a pandemia foi totalmente disruptiva, e agora as coisas poderão ser reinventadas. Porque eu acredito que é onde as mudanças acontecerão. Claro. Até mesmo o meio empresarial vai sentir essa necessidade da mão de obra qualificada. Quanto que o empresário se envolveu com a pandemia, com doações e tudo, né? Isso. Ainda foi muito pouco perto do nível internacional, mas a gente viu muita atuação empresarial. Por quê? Porque no futuro, André, nós procuraremos por esse empresário e perguntaremos: o que você fez por mim e pelos meus queridos enquanto eu estava aqui sofrendo na pandemia, entendeu? Então, as empresas que se posicionaram durante a pandemia, assim como as instituições que se posicionaram quando as aulas voltarem, com essa preocupação social e esse envolvimento na comunidade, vai fazer toda a diferença. Vai causar um engajamento nos alunos e eles vão se sentir parte de algo que os representa, que sente as suas dores. Então, as instituições que se posicionarem socialmente nesse sentido, não necessariamente com doação financeira ou cesta básica, mas com envolvimento social, um envolvimento comunitário, muito mais do que o dinheiro, é aquela mão amiga, estar presente, claro. sabe? Se mostrar parte daquela sociedade a qual ele está inserido. Eu vejo isso como o futuro cenário das instituições que sobreviverão essa aproximação. A gente vê isso muito nos países mais avançados, nos Estados Unidos. Né? Uma questão cultural lá. Uma questão cultural, que é a participação direta das empresas dentro do meio acadêmico. Né? Os empresários vêm e eles realmente bancam as instituições. Claro. Né? Porque ali a gente, com a sua jornada, vão ter muitos profissionais ali que vão ter uma ideia nova, vão lançar um produto, um processo. Então ali a gente consegue extrair. É né? barato, André. Com certeza. Entendeu? Então, quando as empresas começarem a perceber que as soluções acadêmicas elas são tão impactantes e tão baratas, o jogo vira. Porque existe sempre os interesses, né, André? Claro, tudo é com interesse. certeza. Então, a empresa ela precisa de um retorno. Quando ela tiver esse retorno e começar a perceber que ele é um cenário de muitas possibilidades de retornos financeiros, de inovações, se isso passar a ser uma questão cultural, se as instituições incentivarem a pesquisa, a inovação, mas também a aplicação prática daquilo, que é o X da questão, as empresas irão se aproximar. E quando as empresas se aproximarem, as instituições ficarão realimentando aquele processo. Por quê? Porque a instituição vai ver vantagem, novos alunos terão interesse de participar dos seus cursos e as empresas terão retornos financeiros, retornos relacionados à mídia. Né? Querendo ou não, a atuação em uma instituição de ensino causa um grande impacto, principalmente nas mídias, porque os alunos estão muito ligados às redes sociais. Então, a divulgação, esse impacto, ele afeta e atinge muitas pessoas quando existe ali alguma atuação empresarial em um meio institucional, um meio acadêmico, sabe? Então, tem esse peso também de influência. Estudantes de engenharia, estudantes de ensino superior, são formadores de opinião nos meios a quais eles estão inseridos.
Então, existe até um potencial político muito forte nesse meio, sabe? Claro. E a gente enfrenta não só uma crise humanitária, uma crise econômica, a gente enfrenta uma crise social também, né? A falta de lideranças, a gente vê aí falta de liderança em todos os segmentos, né? Segmento empresarial, segmento público, e realmente vai vir através desse público das universidades, né? Das faculdades, todo o meio acadêmico. E aí eu faço uma pergunta para você, que é a última pergunta que a gente tem aqui, que é a pergunta tradicional que a gente faz, certo, Roberto, que é a nossa famosa pergunta, que é o pulo do gato. O que é o pulo do gato? O pulo do gato, popularmente, para quem não conhece, aqui na nossa região, o pulo do gato é a dica de ouro. certo. Qual que é a sua dica de ouro? Que você, fazendo mais ou menos assim um exercício, né, de introspecção, o que o Roberto de hoje daria como dica para aquele Roberto recém-formado, que estava ali perdido. Mas aí eu queria muito também, vou mudar um pouquinho a pergunta aqui nesse exercício que a gente está fazendo. Esse Fala podcast está cheio de novidades, hein, André? cheio de novidades. Que é assim, para que você desse uma dica para esse Roberto sair da faculdade, mas também para aquele Roberto que estava entrando no processo de graduação. Certo. Quais são as dicas? Porque hoje, assim, a gente identifica que só a graduação já não é garantia de sucesso. E hoje ainda mais, a pós-graduação também, só a pós-graduação também não é garantia de sucesso. Sim. Então, qual seriam as duas dicas? Para o Roberto entrando na faculdade e para o Roberto saindo da faculdade? Para o Roberto entrando na faculdade. Bom, eu tive muita sorte, André, as coisas deram muito certo. Então, durante um intervalo muito grande da graduação, eu falaria para ele, faça exatamente como você fez. No início da graduação, se adapte à instituição, se prepare para ela, não reprove nas disciplinas, estude, se acomode, procure um local próximo da instituição, tente viver o cenário acadêmico, institucional, até você se adaptar. Isso leva um tempo. Tem pessoas que se adaptam muito rápido. Tem pessoas, igual no meu caso, eu posso dizer que eu levei aí um período de 1 ano, mas porque eu vivi intensamente a instituição. Então, eu tive ali um grande acesso à instituição. Então, primeiro momento, se adapte àquele cenário. Tente absorver o que o professor ensina, valorize a sala de aula o máximo possível. A sala de aula é muito negligenciada, sabe, André? Então, valorize a sala de aula. Mas fora da sala de aula, não fique tanto tempo tentando resolver exercícios só por resolver. Tente aprender os exercícios para você ganhar tempo para ter experiências práticas. Claro. As experiências práticas a falta das experiências práticas tiveram na minha vida de formação acadêmica um grande impacto, até eu por acaso criar as iniciativas e ter as minhas próprias iniciativas práticas. Mas o que é uma iniciativa prática? Se você faz engenharia civil, você quer atuar em uma obra, vai para a obra. Certo. Vê se é aquilo mesmo que você quer, sabe? Assim, quanto antes, nem que seja como visita técnica, tenha contato com aquilo que você busca, até para você ver se é aquilo mesmo que você quer. Porque as pessoas levam, às vezes, André, 2, 3 anos para perceber que engenharia civil não era o que ele queria. Com certeza. Então, não perca tempo. Vai e tenha contato e experiências que você deseja para validar ou para questionar aquilo que você buscou. Claro. Em paralelo com o profissional, também para o profissional recém-formado ali, o que eu senti falta, André, eu senti falta de objetividade na minha vida acadêmica. Como eu vivi todas aquelas experiências, quando eu formei, eu não me preparei, eu não tinha objetivos muito claros estabelecidos para o que eu queria. Entendi. Isso foi um problema, porque por mais que as coisas deram certo, a chance de ter dado errado era muito grande, entendeu? Por sorte, eu fui assumir a posição de professor, depois coordenador, e aí o cenário do mercado me absorveu. Mas se não fosse aquilo, André, eu arrisco dizer que talvez eu poderia estar bem perdido ainda até hoje, assim, sem saber o que fazer, ou perdido no sentido de não ter me encontrado no mercado. Hoje eu vejo, agora, a dica do ouro, que o profissional não precisa ir para a obra necessariamente, ele pode ter outros tipos de experiências. Então, o profissional ficou perdido, procure órgãos representativos, associações, procure se aproximar do CREA, procure mostrar serviço e criar um portfólio profissional, mesmo que seja um portfólio voluntário, Claro. de ações realizadas com a sua capacidade, com o que você é capaz de fazer, antes de simplesmente enviar um currículo por e-mail para as empresas. As empresas não olham e-mail, as empresas
elas não sabem quem é o profissional que está enviando aquele currículo, porque hoje as empresas não querem mais só o papel. Elas querem, além do resultado, elas querem saber qual é o seu comportamento em determinados cenários. Então, ela quer saber como é o André com pessoas, como é o André diante de problemas. Então, você só vai conseguir mostrar e quebrar essa barreira do envio do currículo para uma empresa que vai ou não te contratar, se você ir lá e falar, olha, esse aqui é o meu portfólio, isso aqui foram as ações que eu tive, os feitos, os resultados, e não necessariamente o título. Sabe? Então, se eu falasse que eu era um diretor da FAGE, talvez isso não fizesse impacto, mas se eu falar, não, enquanto diretor da FAGE, eu fiz isso e isso e isso, criei essa iniciativa, organizei esse evento, conheci essas pessoas, isso tem uma grande diferença. Então, assim, agora mais do que nunca, o currículo, André, o cara que ele só formou, ou que ele só fez uma pós-graduação, ou que ele só estudou, só viveu a experiência em sala de aula e não tem nada mais, infelizmente vale muito pouco. Com certeza. Muito pouco. Então, o que eu recomendo? Eu gosto muito da ideia da pós-graduação e do MBA para direcionar esse cara para aquela área de formação, para ele continuar em desenvolvimento, para ele não parar no tempo, porque a engenharia tem muita inovação. Então, faça uma pós, se envolva, mas viva aquela realidade, conheça as pessoas que estão ali, quais são os alunos que estão frequentando aquele ambiente, o que você pode oferecer para eles, antes de você pedir alguma coisa para eles. Com certeza. Entendeu? E então, participar, né? Participar dos conselhos, ser atuante, da associação. Assim, estar presente, André, estar presente e ser visto. Assim, eu acho que é o principal, sabe? Claro, que vão gerar oportunidades, né, nesses meios. Sim, e isso acontece naturalmente, não gera expectativas em relação a isso, porque a frustração ela acontece o tempo todo quando a gente gera expectativas com os benefícios diretos das ações que não deveriam ter sido realizadas em função disso. Certo. Então a ideia é fazer para deixar feito. Claro. E aí aquilo com o tempo, mesmo que não te dê um retorno direto, os benefícios indiretos da sua experiência com aquela prática vão te ajudar em algum momento. O tempo todo eu uso habilidades e competências e experiências que eu utilizei nessas iniciativas profissionalmente, como prestador de serviço. Eu faço aplicações de coisas que eu não aprendi de novo na sala de aula, o tempo todo. Claro. A habilidade de dialogar aqui com você, da gente trocar essa ideia, ela não é aprendida na disciplina de cálculo. Com certeza. Entendeu? Então, você aprender. Exatamente, você tem que aprender com a prática. Com certeza. E isso é o que eu gostaria de deixar aqui para essa dica foi extremamente valiosa, né, para mostrar para o nosso público que é importantíssimo não focar só nas questões financeiras. Obviamente que a gente não vai ser hipócrita de falar que as questões financeiras não são importantes. Questão de sobrevivência, mas é muito importante que você tenha experiência. O pessoal fica esperando, tem essa crise enorme e a galera está esperando a crise passar, entendeu? E aí essa é a maior falha que eu poderia cometer, claro, naquela época de... Você comentou sobre o Geraldo Rufino e eu tenho algumas palestras que ele ministra e ele fala muito sobre isso. Se você analisar o Brasil, desde quando houve a descoberta, sempre teve crise. Sempre em crise. A crise sempre existiu. Então essa não vai ser a última, né? A gente vai ter outras crises dentro desse processo. Nós estamos vivendo numa, mas vão ter novas crises e eu tenho certeza que as crises são, por mais que seja piegas a gente falar isso, mas no momento da crise que se aparecem as oportunidades. É um fato. Mas só consegue visualizar as oportunidades quem está no meio. Quem está visualizando, quem está participando, quem está ali trabalhando, sentindo a necessidade. É aquela frase, então, né, André? Quem não é visto não é lembrado. Com certeza. Né? E essa é fundamental. E aí, pessoal, você viu tanto que passou rápido, Roberto? Voando, hein? Tudo que é bom passa muito rápido. Né? E assim, primeiro eu queria te agradecer demais pela sua participação. Né? A gente poderia estar falando aqui até amanhã, falando que a gente tem muito assunto, Sim. porque esse assunto educacional é muito interessante. Essas dicas que você deu aqui vão engrandecer muito o nosso público, eu tenho certeza absoluta disso. E pessoal, muito obrigado pela participação, Roberto, de novo. E eu queria muito agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês têm dado, mas gostaria de pedir novamente que se inscrevam no nosso canal, dê um link no nosso vídeo, né, compartilhem todas as mídias sociais, todos os seus grupos do WhatsApp, compartilha lá com a família, que o apoio de vocês torne esse projeto ainda maior. A gente quer realmente assim alavancar ainda mais esse projeto. Né? Você que tem interesse de estar participando do nosso podcast, manda mensagem para a gente, vamos fazer a interação, vamos criar a comunidade
Revicon, para poder engrandecer, fortalecer o nosso mercado, valorizar quem é aqui da nossa região. Então é fundamental o apoio de vocês. Mais uma vez, obrigado a sua participação, Roberto. Obrigado a todos vocês e valeu, muito obrigado. Valeu.